Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Aguiar estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, economia, turismo, finanças e saúde. E o papo de hoje é empreendedor. Vamos falar sobre os desafios do crescimento de um negócio. O nosso convidado é o empresário Thiago Schmitz, que é fundador da Charlie Brownie. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Obrigado a vocês pelo convite. Seja muito bem-vindo então, Thiago. E você aí de casa já pode participar do nosso programa enviando tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80 para interagir com o nosso convidado. Vamos fazer um intervalinho de 30 segundos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e não se esqueçam que o Papo Certo está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e também pelo Facebook. E vocês podem assistir e compartilhar através destas plataformas. Então, Thiago, para começar o nosso papo de hoje, fala para a gente, para nós aqui, para quem nos assiste, como a Charlie começou. Então, uma história curiosa, eu digo assim, eu não sou empreendedor por escolha ou por planejamento, né? Eu sou empreendedor por acidente, eu digo assim, como tem uma frase, acho que é do Rubem Alves, que ele diz, como tudo que eu fiz na vida foi dando errado, né? Hoje eu sou o que eu sou e faço o que eu faço, né? É mais ou menos por aí que a Charlie começou, né? Aos 30 anos de idade, hoje eu tenho 40, eu sofri uma depressão, né? Eu trabalhava na área de marketing e comunicação como executivo dentro de empresas da área de educação, e entrei em depressão porque não sabia porquê, né? Tipo, a gente quando entra numa depressão, tu não sabe exatamente o motivo, né? E aí num trabalho de terapia junto com a psicóloga, né? Ela foi me ajudando, né, a entender quais eram os sofrimentos que existiam dentro de mim. E dentre eles apareceu, né, a minha infelicidade com o caminho profissional que eu estava seguindo até então. E assim como ela questionou, né, o que me levava a esse sofrimento, ela também perguntou quais são as tuas inspirações, as tuas motivações então, né? E aí vinha a relação com a minha avó, a minha relação com o doce como gesto de afeto, né? Esse encontro entre a cozinha, né, a culinária e o afeto, que eu aprendi na minha infância com a minha avó, foi o que despertou essa ideia de, quem sabe, né, recomeçar o meu caminho profissional e montar uma ideia de um negócio, né? Porque na real eu não tinha ideia do que era um negócio, né? Eu tinha ideia de fazer doces e, quem sabe, botar à disposição das pessoas. E aí sim começou a Charlie, né, como um projeto que eu fiz para... deixei na gaveta, eu digo assim, eu montei a ideia e deixei na gaveta o projeto para a gente, quem sabe um dia, se eu saísse da depressão, se eu conseguisse superar os desafios das minhas emoções, né, pessoais, quem sabe, né, recomeçar a minha história e montar um negócio chamado Charlie Brownie. E o que é o Charlie Brownie? A Charlie Hoje, Brownie. Ela Sim. já foi muitas coisas, né? Eu digo assim, 9 anos depois, a gente está comemorando 9 anos agora em 2023, né? Então a gente já passou por muitos desafios, né? A Charlie já foi um negócio especializado em brownie, a gente já foi bar na Cidade Baixa, a gente já foi padaria, confeitaria. Eu digo, agora com 9 anos eu diria, nós somos uma fábrica de doces que tem um propósito de inspirar as pessoas e tornar o Dia das Pessoas mais feliz. Então o core business hoje é esse. Realmente tem toda a relação afetiva vinda da vovó. Deixa eu te perguntar, e o empreendedor precisa agir pela emoção ou pela razão?
Olha, a minha resposta mudaria se eu tivesse um tempo atrás no negócio. Hoje eu diria assim, a gente precisa ser muito racional para empreender, né? Tem que tomar muita decisão técnica, aprender a lidar com muita burocracia e muitas questões que, em geral, quando a gente começa, a gente não está preparado. Então eu diria assim, a emoção é importante para o caminho do propósito de uma marca, de um negócio, mas a razão é o que faz o negócio se sustentar. Então as decisões na hora de colocar tudo no papel e fazer o negócio acontecer, eu acho que elas precisam ser mais racionais do que emocionais. Excelente, então a emoção para motivar aquele negócio, aquele sonho. E a razão para viabilizar. Isso, a emoção para motivar e a razão para agir. Para agir, excelente. A Charlie Brown tem unidades aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e também em Santa Catarina. Explica para nós qual é a diferença entre empreender aqui em Porto Alegre, né, e lá em Florianópolis. Sim. A nossa experiência em Santa Catarina ela é curta, né? Então são 1 ano e meio de negócio comparado com 9 anos no Rio Grande do Sul. Mas já dá para perceber que existem características, né, de como o Estado trabalha com o empreendedor é diferente, né? Tipo, o Estado do Rio Grande do Sul é um pouco mais burocrático, um pouco mais fiscalista, um pouco menos disponível para contribuir com o empreendedor. E em Santa Catarina já está um pouco mais evoluída essa relação. Então, tu consegue facilidade para conseguir emitir alvarás, para conseguir entender, às vezes até os órgãos legais, eles são educativos contigo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, tu não tem tanto esse suporte do Estado como a gente tem lá. Então, tudo acaba sendo um pouco mais ágil em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul, em que a gente ainda, eu acho que existem bons movimentos acontecendo, né? No Estado, né? Tanto nos órgãos municipais quanto estaduais, para melhorar essa relação, mas ele ainda é muito burocrático, né? O Rio Grande do Sul ainda é muito burocrático em relação a Santa Catarina, que as coisas são mais facilitadas para a gente conseguir empreender e prosperar, né? Isso foi uma mudança perceptível pelos empresários nos últimos anos. Aí, eu falo, acho que dos 15 anos para cá, realmente Santa Catarina teve um boom de crescimento, inclusive, não é? Com uma economia pujante aí, com desemprego lá embaixo, enfim. Mas realmente a burocracia é um dos principais desafios para o empreendedor aqui do Rio Grande do Sul e que bom que temos aí boas iniciativas nesse sentido. E além dela, Thiago, quais são as maiores dificuldades que os empreendedores têm, na tua opinião? Entender o Estado brasileiro. Tipo assim, que ele é extremamente complexo para o empreendedor, assim, tipo, não é... Se a gente for comparar, eu tenho amigos que têm hoje, né, depois que trilhei essa caminhada de negócio, tenho conhecidos que têm negócio em outros países, por exemplo, e tu entende, mas tem esse tipo de incentivo nesse país, é fácil assim mesmo, tem esse tipo de apoio, né, por parte do governo, da própria sociedade. Então aqui no Brasil, eu digo assim, tem muita coisa que eu acho que deveria existir, por mais que o Sebrae tenha esse movimento, deveria existir um manual prático, né, de como começar um negócio no Brasil, mais detalhado e didático, né, e até visual, né, a gente estava falando sobre isso antes, né, a questão do design, né, uma maneira de, às vezes, né, quando tu vai entender algumas informações tributárias, contábeis, financeiras também, né, tipo, é muito complexo quando tu não faz uma faculdade de ciências contábeis, né. Eu, no caso, que sou formado em comunicação, fiz pós-graduação em marketing, eu não aprendi nada desse mundo burocrático. E aí, quando tu é colocado em contato com um balancete, com passivo, ativo, circulante, etc., eu demorei, eu acho que 9 anos para entender um pouco sobre isso, né. Então, o principal desafio é esse, né? Olha, essa crítica que o Thiago traz para nós é uma crítica em geral dos empresários. Então, nós aí, contadores, me incluo no meio, temos que ter aí uma visão, nos colocarmos no lugar de quem está nos recebendo aquele relatório ali, entregarmos mais conclusões, não é? Mais extratos que desperte até a curiosidade, né, do empresário para ir mais a fundo, para entender aqueles números. Porque se nós entregarmos apenas aquela sopa de letrinhas, como eu digo, corre o empresário, muitas vezes ele não vai querer ir a fundo para entender. Isso é uma crítica que tu fazes e eu compartilho dessa opinião. Acho que entregar dashboards, relatórios mais em forma de gráficos, pizza, enfim, que gere mais a curiosidade do empresário num primeiro momento para ir mais a fundo, uma crítica sua bem importante. Agora vamos falar sobre propósitos. Qual é, então, a maior realização em manter um negócio? Por um lado, eu diria assim, liberdade, né? Você tem o poder da escolha, né? Então, os caminhos que tu vai trilhar, como tu vai trabalhar, poder organizar os teus horários também, acho que é interessante. E na relação, assim, de ter um negócio e conduzir uma marca, como é o meu caso, eu acho interessante que tu pode
se relacionar com as pessoas e com a cidade da maneira como tu acredita, né? Então eu tinha muita crítica quando eu era executivo dentro de uma empresa, eu representava marcas, né, porque eu trabalhava com marketing, de não conseguir às vezes ou não perceber a coerência entre o discurso e a prática. E quando tu é o líder e o condutor de um negócio, tu consegue buscar essa sincronia, né, entre as duas questões e contribuir, né, de que forma eu quero que minha marca ou que o meu negócio atue na cidade e seja relevante para essa comunidade em que eu estou atuando, né. Então, isso para mim é a maior realização, conseguir fazer com que a Charlie, nos bairros em que a gente está em Porto Alegre ou lá em Santa Catarina, na região do sul da ilha em que a gente está, se relacione de um jeito proativo, próspero e engajado com as questões daquela comunidade, né? O que a gente vive no Campeche, em Santa Catarina, é diferente do Montserrat, em Porto Alegre, que é diferente da região da Tristeza, na Zona Sul. Então, entender as questões da comunidade e participar dela de uma maneira propositiva. Então, assim, por que é importante ter uma Charlie no meu bairro? Né? O que a Charlie faz de diferente nesse lugar, além de vender um produto, de ser uma loja bonita? Então, esse, para mim, é a maior realização, é poder fazer essa relação acontecer de uma maneira saudável e humana, né? Que eu acho que ser uma marca humana também é um desafio, né? Geralmente a gente se coloca como um negócio, é uma coisa meio complexa, né? Até o termo diz, né? Eu tenho um negócio, né? Tipo, é uma coisa complexa, mas eu acho que como marca a gente pode ser um pouquinho mais humano, né? E trazer mais o lado bonito, eu acho, da história, assim. Tu falaste que tu te tornou um empreendedor por acidente, né? Mas eu quero te perguntar o porquê que tu escolheu a área da alimentação. Por causa da relação com a minha avó, né? Tipo assim, eu não contei toda a história, né? Agora, né, quando eu respondi essa pergunta, mas basicamente a minha depressão e na terapia isso apareceu, né? É porque até os 30 anos, né? Eu sou homossexual e até os 30 anos eu não falava sobre isso. Porque para mim era medo de sofrer preconceito, medo de ser demitido, medo de ser rejeitado, como na infância e na adolescência aconteceu, né? Porque eu era um menino com trejeitos, né? Então eu não tinha a postura masculina que a sociedade exige. E, portanto, eu sofri preconceito sem saber, né? Porque quando tu tem 10 anos de idade, 7 anos de idade ou 12, tu não tem noção, né? Da questão da sexualidade, tu só é quem tu é, né? E a minha avó era a única pessoa que me tratava como ser humano completo, independente de trejeito, de ser um jeito mais angelical ou mais feminino. A minha avó sempre me tratou como o Thiago, né? Uma pessoa que merecia afeto, carinho e tudo mais. Então, o meu ambiente de proteção na infância e adolescência era a cozinha da casa dela. Né, porque neste ambiente, nesse espaço, eu não sofria preconceito, ninguém questionava a minha postura e eu acompanhava ela, eu era o ajudante lambedor de panelas, né, porque a minha avó sempre fez o doce como gesto de afeto, aniversários, finais de semana, então tinha o bolo do sábado, a torta, né, de camadas do domingo e nos nossos aniversários a gente podia escolher, né, o doce que ela ia fazer. Então, aí eu era o ajudante, né? Eu acompanhava ela contava histórias, minha avó era bibliotecária, então ela me falava muito de histórias de literatura brasileira, gaúcha. Então, o ambiente de felicidade da minha infância e adolescência era a cozinha da minha avó. Então, na terapia aos 30 anos, apareceu essa relação, esse ambiente, e eu queria resgatar esse ambiente. Então, a Charlie nada mais é do que uma réplica moderna do que eu vivi na minha infância na cozinha da minha avó. Excelente, parabéns pela história, muito bonito. E quais os principais desafios para o profissionalismo da empresa? Basicamente a gente se enxergar como profissional, né? E saber trabalhar com profissionais. Porque, tipo, trabalhar com profissionais parece mais caro, né? Contratar as empresas certas para te darem a consultoria quando tu precisa de uma ajuda nos tributos, ou quando precisa de uma ajuda na questão contábil, ou mesmo na financeira, ou mesmo, tipo assim, dentro da confeitaria, né? Trabalhar com profissionais especializados que entendam a técnica da confeitaria para poder te dar mais produtividade e, portanto, mais resultado para a empresa. É muito difícil, quando tu começa um negócio, tu entender a necessidade de profissionalizar o negócio, né? De nascer profissional. Né? Eu já fui uma pessoa que levantei a bandeira de que era importante ser amador. O bacana era ser amador, porque foi assim que eu aprendi, então eu fui tocando assim. Mas hoje eu diria assim, o desafio é entender que pode parecer mais caro contratar bons profissionais e boas empresas para te assessorar, mas na verdade vão te trazer mais resultados no momento que tu trabalha com profissionais melhores. Então, acho que esse é o ponto. E, Thiago, qual é a importância das ações sociais na estratégia de negócios da empresa?
Eu acho que para mim hoje é uma necessidade, né, para qualquer empresa que atua no mercado no século XXI, né, a gente está posto, né, a pandemia ensinou um pouco isso, né, o Estado não dá conta da sociedade, infelizmente, né, poderia e deveria dar conta, mas não dá conta das questões sociais. Portanto, nós como cidadãos e pessoas ou empresários, a gente precisa de alguma maneira contribuir e enxergar que naquele bairro que a gente está, onde tem assaltos, onde tem pessoas morando na rua, passando fome, etc., se a gente não fizer algo e ajudar, só vai piorar a situação da nossa sociedade. Então, para mim, é fundamental e indispensável que a gente consiga entender que a sociedade não muda se a gente não muda, né? E aí a nossa postura como cidadão e como empresa precisa mudar também, portanto, fazer alguma coisa. E sobre pessoas, Thiago, quais os maiores desafios em liderar pessoas? Eu acho que o maior desafio no negócio é liderar pessoas, né? Tipo, até aconteceu um evento nos Estados Unidos que eu não fui, mas o Sebrae foi junto com alguns empreendedores do meu ramo nos Estados Unidos, que é a NRA, em que a principal discussão do evento era a gestão de pessoas, né? Como liderar pessoas no século XXI. Se a gente for olhar para o contexto da tecnologia, dos conflitos sociais que a gente está vivendo, né, as polarizações políticas que não são só no Brasil, é no mundo todo, existe uma demanda social muito grande que acaba refletindo dentro da empresa. Né? Então, assim, tu acaba recebendo lá um funcionário que passa 8 horas do dia dele, 6 dias por semana contigo, demandas que são de fora da empresa. Então, de alguma maneira, reflete no resultado do trabalho que ele faz no teu negócio. Então, para mim, o maior desafio é compreender as demandas emocionais das pessoas, conseguir separar o que é da empresa e o que não é da empresa, o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta, e fazer com que essa pessoa também consiga buscar dentro da empresa algum suporte, mas fora também, né, como a gente pode trabalhar melhor as nossas emoções, que é algo que não se ensina nem na escola, nem na faculdade, e muitas famílias também não trabalham com isso, né? Dialogar, falar sobre as nossas emoções, né? Então esse é o maior desafio para mim. Perfeito. Nosso Papo Empreendedores está muito bom, mas vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Eu quero aproveitar e te convidar para nos seguir nas redes sociais e te lembrar que o programa também está sendo transmitido nos principais canais digitais NET, Claro, Vivo, TVN e Tubarão. Thiago, conta para nós como foi manter uma doceria durante a pandemia. Respira. A pandemia foi um grande desafio, acho, para todas as pessoas, né, e empresas também, né. Nós, como seres humanos, passamos por esse momento, né, complexo. E no caso específico da Charlie, o que aconteceu foi, contextualizando, assim, 2019, a gente entendeu a necessidade de profissionalizar a nossa produção. Então a gente investiu, a gente produzia numa cozinha de 3 metros quadrados que ficava numa loja, na primeira loja que a gente montou, que foi na Marilã. Era uma estrutura muito pequena para a demanda do negócio. Então a gente alugou em 2019 um espaço maior, que é na Fabrício Pilar, né, no bairro Montserrat, e pegamos um empréstimo bancário para estruturar essa produção. Isso foi em metade de 2019. 6 meses antes. 6 meses antes da pandemia. E em janeiro de 2020 a gente definiu assim, bom, o momento da gente conseguir estruturar o negócio e pagar esse empréstimo seria a Páscoa, que seria em final de março de 2020. Então vamos fazer, né, o planejamento da Páscoa, a gente precisa vender bem, aí fez um cálculo lá de quanto precisava vender, comprou todos os insumos em janeiro de 2020, deixou tudo preparado para fazer uma bela Páscoa em março, final de março de 2020. 19 de março de 2020, os decretos, fecha tudo, pandemia mundial, não sabia nem direito o que era uma pandemia, né? Tipo, a gente aprendeu na prática, e aí a minha primeira reação foi, acabou. Né, eu tinha 3 lojas naquele momento, né, uma na Cidade Baixa que era um bar, né, o bar foi um dos setores que sofreu um grande impacto, né, porque demorou para voltar a abrir. Disse assim, então,
Assim, eu tenho 3 negócios, né, 3 aluguéis, uma estrutura, eram 48 funcionários naquele momento. Eu disse que acabou. Tava toda a Páscoa comprada, os insumos ali disponíveis para a gente começar a Páscoa, eu disse, acabou. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, eu senti isso, acabou, né? Essa reação primeira foi, faliu o negócio, não tem mais o que fazer. Mas, internamente, eu comecei a buscar outros empreendedores do meu ramo e dizer, o que vocês estão fazendo, né? Como a gente sai dessa, o que a gente pode fazer? E eu lembro da fala de um empreendedor do ramo alimentício também, que me disse assim, Thiago, eu tenho 10 anos no meu negócio, eu não vou falir agora. Tipo, eu vou fazer o que tiver que fazer para sustentar e, de alguma maneira, poder manter o meu negócio. E aí, eu peguei essa fala dele, ele me passou um artigo na época da SPM de São Paulo que explicava um pouco sobre empresas em falência, né, ou passando por uma crise, o que fazem. A gente pegou aquele plano e começou a aplicar, né, aquele plano prático de gerenciamento de crise. E, além disso, a gente fez o olhar do propósito, né, tirando os boletos, tirando a questão financeira, de que forma a Charlie pode atuar nesta sociedade de Porto Alegre e pode atuar de uma maneira relevante, já que está todo mundo em casa, passando por esse momento desesperador, né? E aí que surgiram os grandes projetos sociais da marca, né, que já aconteciam antes de 2020, mas que foram fortalecidos na pandemia. Então a gente buscou as comunidades com quem a gente tinha relação, que era o Morro da Polícia e a Vila da Conceição, as ONGs que atuam dentro daquela comunidade, de que forma a gente pode ajudar vocês, né, e as comunidades que estão passando trabalho e passando fome, né, no caso da pandemia. Então a gente estruturou projetos como Cesta Básica, mas não só básica de alimentos. A gente chamou de Cesta Básica da Felicidade, que era levar alimentos que vão além do alimento básico, né, que é o feijão e arroz. Então, de que forma a gente poderia levar a felicidade, que é o propósito da minha marca, né, de que forma a gente poderia levar a felicidade para a comunidade. A gente levava doce de leite, bolos, pães, né, leite condensado e preparos para as pessoas poderem fazer sua comida feliz em casa, né, nas comunidades. Fora isso, a gente começou a contribuir com os hospitais. A Charlie não tinha recursos para doar máscara, álcool em gel e outras coisas, mas a gente doou brownies, né, para os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, passando por toda aquela dureza, né, da Covid. A gente doou brownies para os enfermeiros e para os hospitais da cidade de Porto Alegre, para que aquele pequeno doce pudesse ser um gesto de felicidade em momentos tão tensos em que a gente estava vivendo. Então, a gente sobreviveu à pandemia graças a esses movimentos de propósito e a esse ajuste do plano de crise, né, que foi um colega empreendedor que me passou essa ideia de como lidar com essa crise. Então, eu digo assim, geralmente a gente usa aquela fórmula, 90% é como tu lida com o que acontece e 10% é o fato em si, né? Então, vai muito mais da tua reação diante dos fatos do que do fato em si. Parabéns. É muito bom mesmo. E o nome, da onde surgiu? Também foi no consultório de terapia, né? Então, foi nesse processo desse alinhamento, de entendimento dos meus sofrimentos e da relação com a minha avó, apareceram os personagens da minha infância. Né? E tinham 2 que se destacavam e se destacam até hoje, né? Um era o Charlie Brown, né? Que daí é o trocadilho do Charlie Brown pro Charlie Brownie, porque o Charlie Brown, quem lembra das tirinhas, né? Eu digo, o pessoal mais novo nem sabe quem é o Charlie Brown, conhece só o da banda, né? Mas para quem assistia ali as tirinhas, lembra, né? Que tipo, o Charlie Brown era um contexto trágico, né? Eles consideravam um menino muito azarado, né? Que até o cachorro dele é mais inteligente que ele, né? Que é o Snoopy. Então eu me sentia muito Charlie Brown ao longo da vida, né? Porque tipo, sempre vivia experiências muito negativas, né, por essa questão da sexualidade ou da relação com a sociedade e com a família como um todo. E o Charlie da Fantástica Fábrica de Chocolates, que é um personagem lúdico, que tem uma relação com a avó, com seus avós, né, em que o filme, né, para quem viu, mostra uma história de valores, né, que não tem a ver com dinheiro, né. Então eu tinha muito esse conflito porque a minha família é humilde, então não tinha acesso ao consumo, mas a minha família sempre me ensinou valores, principalmente a minha avó, né. Então eu consegui reunir essa ideia dos personagens da minha infância, Charlie Brown e o Charlie da Fantástica Fábrica de Chocolates, com a ideia do meu projeto empreendedor, que seria Doces que Inspiram Felicidade. Excelente. Muito bom. E quais os planos para o futuro da empresa? Só Deus sabe. Tudo depende do que acontecer, né? Como, tipo assim, eu já fui um cara de fazer muitos planos, né? Eu já fui um cara de muitas convicções e aí essas convicções me levavam para caminhos errados, né? Porque às vezes tu trilha um plano e enrijece nesse plano e não quer mudar. E eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais dinâmico hoje em dia. Então, hoje, assim, a gente está em 2023 passando por uma grande reestruturação do negócio, né? Então, ajustando a casa, arrumando a casa, eu chamo de reforma íntima. A gente está passando por um ajuste em estruturar, né? A primeira vez em 9 anos em que a Charlie tem um analista financeiro dentro da empresa, olhando para os números, né? E lidando com as informações técnicas do negócio. Então, para 2023, o plano é
estruturar a gestão para 2024 voltar a crescer. Se vai ser com um projeto de franquia, se vai ser com lojas próprias, se vai ser com uma expansão ou com uma redução consciente, ainda não sei, né? A gente vai terminar 2023 com esse desafio de ajustar a casa para 2024 planejar novos caminhos. Excelente, um pensamento muito maduro de alguém que aprendeu aí com o tempo, né? A duras penas. Te aprende errando, né? Como já dizem, né? Se tu não queres problema, não seja um empreendedor. Exato. Me diz uma coisa, o marketing resolve 99% dos problemas? Não, isso é uma mentira, isso é uma fantasia, na verdade, né? Tipo, eu já fui, porque eu sou um profissional de marketing, né? Inicialmente, né? Eu acho que a minha habilidade partiu da comunicação e marketing para começar um negócio. Mas, não, o marketing resolve uma parte e às vezes até te engana, né? Porque a gente tem que cuidar muito que às vezes o marketing leva para o ego, né? E não é o ego que resolve o negócio, né? A gente tem que levar o negócio com muita consciência e racionalidade. Então, se tu toma decisões de marketing por vaidade, ou eu quero, tipo assim, eu quero crescer um negócio, porque eu quero ter um negócio grande e dizer que eu tenho 4 lojas, dizer que eu tenho tantos mil seguidores em rede social, às vezes te leva para caminhos muito perigosos, né? Porque tu acaba gastando mais, estruturando menos os bastidores, né? Ajustando menos a casa, e aí te comprometendo mesmo. Então, o marketing, ele é importante para transmitir os valores, desde que tu tenha um terreno bem estruturado, né, ligado ao propósito, mas com uma gestão muito clara interna, né? Senão ele vira uma fantasia. Boa, muito bem. E como lidar com as críticas em relação à empresa? Depende da maturidade do negócio. Eu digo assim, eu já lidei com crítica como uma agressão pessoal, né, durante um bom tempo. Como o negócio vinha de uma relação com a minha avó e de uma história de vida, uma receita de família e tudo mais, no início receber uma crítica era uma apunhalada nas costas, assim, tipo, eu via como uma agressão e como, tipo assim, o cliente ele não tem obrigação de saber o que tu passa nos bastidores, né? O que ele quer é comprar um produto de acordo com aquilo que tu está promovendo no teu marketing, né? Então ele busca um produto que entregue valor, né? Então, no início eu lidava com as críticas como uma agressão pessoal. Depois de um tempo eu entendi que o cliente que critica, ele está te ajudando, né? Ele está te mostrando algo que tu não está enxergando às vezes, né? E te dando a oportunidade de tu reconstruir algo que não está bacana dentro do teu negócio, seja com atendimento, seja em qualidade do produto, ou qualquer outra coisa que ele esteja criticando, né? Claro que sempre tem que fazer um filtro de maturidade nas críticas que são construtivas e aquelas que são só para agredir, né? Porque também existe isso hoje na sociedade, né? A gente está passando por um momento tão tenso, né, e de tantos conflitos que a gente acaba descarregando um pouco dos nossos sentimentos na rede social, numa crítica a alguma coisa que acontece, né? Mas, por parte do negócio, eu acho que a gente tem que ter um olhar bem apurado para qualquer crítica que chegue e uma investigação interna do que está acontecendo, né? Por que aquilo aconteceu daquele jeito. Às vezes, quando é uma crítica, tipo assim, eu estou criticando, por exemplo, a nossa loja do Passeio Zona Sul é uma loja pocket, pequena, né? E ela foi criada para ser uma loja pequena e enxuta. Se o cliente vai lá e dá uma nota 1 no Google porque a loja é pequena, tá tudo bem, ele não gostou e tá tudo certo. Então eu não levo para o pessoal e entendo que eu não tenho como solucionar porque aquela loja foi criada para ser pequena. Então não é uma solução cabível. Agora, se ele está criticando o atendimento da loja da Zona Sul, eu posso intervir sobre isso, eu devo atuar sobre o que ele está me dizendo para corrigir, né, o atendimento, já que o propósito da loja e da marca é tornar o dia das pessoas mais felizes, portanto o atendimento tem que ser bom. Então, depende da crítica e depende de como tu lida, mas eu acho que a gente tem que lidar hoje em dia, o empreendedor tem que agradecer ao cliente que critica porque ele está te dando a oportunidade de ser melhor. Me diz uma coisa, como inovar e se destacar em relação aos concorrentes? Na Charlie, eu digo assim, a cultura da concorrência para Charlie, eu acho que ela é uma cultura do século XX, né? Hoje, no século XXI, eu entendo que a gente vive uma cultura de colaboração, né? Os negócios, tipo assim, se tu tem um ramo de confeitaria bem desenvolvido em Porto Alegre, para todas as confeitarias que são boas vai ter um bom movimento. A gente tem, sei lá, 1.700.000 pessoas em Porto Alegre. Eu não dou conta como confeitaria de atender todo esse mercado, mesmo tendo 3 lojas na cidade, né? E entregas e tudo mais. Então, se o mercado está bem desenvolvido, e eu faço parte dele com qualidade no meu trabalho, eu vou participar dele e eu agradeço por ter um outro player do mesmo segmento atuando. Eu tenho um grande parceiro de negócio que é a 2 quadras da Charlie, que é o Sabor de Luna, que faz os mesmos produtos de um jeito diferente. Eles têm um jeito de fazer, a gente outro, a gente é parceiro de negócio. E para o bairro Montserrat é ótimo, tem Sabor de Luna e tem Charlie Brown no mesmo bairro. Então, eu acho que a gente não tem que inovar em relação ao outro, a gente tem que ser melhor em relação a nós mesmos. Perfeito, então muitíssimo obrigada pela tua presença aqui no programa, Thiago. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho dessa história. Muito legal.
E muito obrigado para você que nos assistiu, né? E lembro que nós temos uma reprise às 7h30 da manhã. E para quem perdeu o programa, também pode assistir lá no YouTube do Papo Certo. Então, pessoal, amanhã, 20h30, estamos de volta com um Papo de Saúde. Quero ver todo mundo aqui, hein? Até lá!